Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 3 de outubro de 2022. Todo mundo aí, eu acho que esperando a minha análise, né, pessoal? O pessoal me pedindo pelo WhatsApp, pelos grupos e tal, precisava refletir um pouquinho. Mas eu tô na correria aqui, gente, a bola aqui não picou. Eu sigo na batalha para ajudar o presidente Bolsonaro a se reeleger, ajudar o ministro Onyx a se eleger governador lá no Rio Grande do Sul e tudo aquilo que tiver ao meu alcance para ajudar os outros candidatos que apoiam o presidente Bolsonaro nos estados. Eu farei, estou fazendo. Então, para agilizar as coisas aqui, eu vou me socorrer da análise que eu fiz hoje à tarde no programa Tempo e Dinheiro com o jornalista João Batista Olive, que eu estou trazendo aqui no canal, que afinal de contas a minha análise é uma só e eu não iria repetir em vídeo o que eu já disse com o João lá de tarde, ok? Espero satisfazê-lo ao longo da semana, eu vou detalhando, vou tratando de outros aspectos, outras dimensões, porque a eleição é sempre um processo complexo, existem várias causas para o resultado, e assunto para a gente abordar ao longo dos próximos dias aí com tranquilidade. Mas antes de apresentar para vocês a minha análise, eu quero agradecer encarecidamente aqueles de vocês que estão doando pelo Pix do canal. O mês de outubro está começando, é hora de pingar o Pix mensal de novo e é graças ao Pix de vocês que eu consigo há mais de 2 anos manter esse canal no ar, defendendo valores liberais e conservadores e a reeleição do presidente Bolsonaro. Quero pedir encarecidamente a vocês também que continuem me ajudando a compartilhar meus vídeos e a convidar os amigos de vocês para vir seguir o canal, porque a minha meta é chegar a 100 mil seguidores ainda nessa eleição. A média de crescimento do canal mensal ultrapassou 4 mil seguidores novos por mês. Ou seja, a gente vem crescendo na média diária, já faz dias desde que eu comecei essa campanha. Isso se deve ao apoio de vocês. Peço que continuem me ajudando para eu poder continuar ajudando o presidente Bolsonaro. Fiquem aí com a minha análise e depois eu volto. Professor Paulo, muito boa tarde, seja bem-vindo. Camisa amarela, camisa da vitória. Uniforme do guerreiro, não tiro. Já está precisando de uma água, mas eu fiz questão de entrar no ar aqui com a camiseta do presidente para mostrar que eu continuo na frente de luta. E tenho o meu recado aí para passar para o nosso pessoal. Boa tarde, João. Boa tarde aos espectadores do Tempo e Dinheiro. Isso mesmo, Paulo, porque ontem nós trabalhamos muito. Nossa, a gente trabalha muito. Normalmente a gente trabalha demasiadamente, mas ontem foi demais, mas foi legal, foi muito bacana a gente trabalhar. Eu estive em Campinas, voltei, e aí ficamos no Notícias Agrícolas, no Tempo e Dinheiro falando tal, que bom. Aí acordamos segunda-feira, eu acordei segunda-feira, fiquei perplexo com o que eu estava vendo nos grupos, todo mundo desanimado, um brigando com o outro e tal, até parece que nós perdemos a eleição. Meu Deus do céu, que vitória maravilhosa. O pessoal está desfocado, Paulo? Totalmente perdidos, papo de fraude nas urnas e tal, papo de perdemos, que não sei o que. Esse pessoal está assim porque eles estavam com a ilusão da vitória no primeiro turno. Você é testemunha aqui, aliás, todo mundo é testemunha, que eu vim alertando para o pessoal descer do sal. Né? Eu fiz uma projeção de 44, 42 para o presidente, foi das projeções mais otimistas, mais pessimistas do nosso lado, né? Saiu pior do que eu imaginava, mas o meu alerta sempre foi: temos que estar preparados para o pior. Né? E eu confesso que essa projeção ela foi uma aposta que eu fiz num bookmaker ali, num grupo de ativistas conservadores lá do Rio Grande do Sul, e eu botei a aposta e disse assim: eu estou mais pessimista do que a minha aposta, né? Eu apostei num cenário pior do que todo mundo para ganhar a aposta, mas eu achava realmente que poderia sair um resultado como esse na eleição presidencial, e não tinha ideia da vitória política que nós tivemos nas eleições legislativas. E eu vou dizer o seguinte: nós, politicamente, apesar dos números serem adversos, levemente adversos na eleição presidencial, nós somos os vencedores dessa eleição. E quem está dizendo isso é o outro lado. São os comentaristas, os analistas políticos da mídia, é a esquerda está perplexa, está assustada, se assustaram com o resultado da nossa eleição no parlamento, no Senado, para a Câmara, para os governadores. Não imaginava, estava acreditando nas pesquisas, não acreditava que o Bolsonaro faria mais votos no primeiro turno do que fez na eleição de 2018. E eu acho que as pessoas têm que parar com esse papo de fraude,
Minha avaliação concreta é que não houve fraude nas urnas. Fraude, se houve, foi o conluio da pesquisa, dos institutos de pesquisa criminosos com a mídia criminosa para induzir o eleitor a erro. Isso é crime eleitoral. E infelizmente, as pessoas do nosso lado, né, se deixaram influenciar por isso. O negócio funciona, por isso que eles usam. Só que agora o Ministério Público vai para cima dos institutos, vai ter CPI das pesquisas no Congresso. Eu mesmo estou conversando com gente para que isso aconteça. E o que nós estamos entendendo é o seguinte: agora é minha vez de dizer. Agora é minha vez. Para aquele pessoal que falava que nós vamos ganhar no primeiro turno, eu afirmo, nós vamos vencer no segundo turno, mesmo com os números que saíram. Nós vamos fazer o Lula repetir o Alckmin. Ele vai ter menos votos no segundo turno do que ele teve no primeiro. Nós constituímos uma base social e política muito sólida. Nós enfrentamos inimigos globais, inimigos nacionais poderosos. Nós enfrentamos, estamos enfrentando, vamos enfrentar e vamos derrotar não o Lula, mas um sistema que tem Lula como candidato, e vamos derrotar isso com a ajuda do povo, com a ajuda do nosso exército de ativistas, desde que as pessoas parem de falar besteira, amadureçam politicamente, entendam o resultado real da eleição, que foi uma vitória nossa, como tu disseste na abertura, João. Parem de botar culpa no adversário. O sábio, numa situação de adversidade, ele, em primeiro lugar, ele olha para si mesmo. Onde é que eu falhei? Onde é que eu preciso melhorar? Mapeia a realidade, traça estratégia da vitória e parte para a batalha. Eu quero fazer referência, a gente não pode botar aqui porque é uma entrevista que eu só vi na CNN, mas eu botei lá no meu canal do Telegram, o Dex Trabalho Paulo Moura, um link da CNN, na qual o presidente Bolsonaro ontem à noite deu uma entrevista. Vocês talvez não tenham percebido, o Lula fez um discurso de derrotado. O presidente Bolsonaro não fez um discurso político. Ele fez uma fala analítica das razões da vitória, demonstrou magnanimidade, humildade para reconhecer os erros, exatamente aquilo que eu defendo que a gente deva fazer, admitiu erros próprios relacionados à maneira como ele tem, a sua personalidade e as resistências e adversidades, rejeições que ele cria no seu jeito de falar, e falou das adversidades econômicas, que embora não sejam culpa dele, ele foi um defensor da manutenção dos empregos, das empresas, da economia aberta. Ele reconheceu que o povo atribuía a ele as dificuldades econômicas que o governo está corrigindo, melhor do que qualquer outro governo do mundo. Os resultados vão melhorar ainda mais ao longo da eleição, mas ele reconheceu que a campanha precisará fazer um esforço maior nesse sentido. Então o presidente foi humilde, ele estava sereno, tranquilo na entrevista, respondendo as perguntas, controlando os jornalistas. A meu ver, fez uma análise completa, realista, um diagnóstico, que é o primeiro pré-requisito para acertar a estratégia. Você tem que entender as razões do resultado. Diagnosticar corretamente a situação é o primeiro passo para aplicar o tratamento adequado. Estou tranquilo com o presidente está sereno, tranquilo, está entendendo o que aconteceu, está preparado para virar o jogo, e eu estou confiante. Agora é minha vez de dizer para vocês aí, que tinham a ilusão de vencer no primeiro turno, nós vamos vencer no segundo turno, desde que o nosso pessoal cresça, amadureça. Pare com essa conversa de fraude. Senador Flávio Bolsonaro, uma semana, 10 dias antes da eleição, declarou à imprensa que as possibilidades de fraude nessa eleição eram nulas depois da presença do Exército na fiscalização. O presidente Bolsonaro não tocou no assunto na entrevista. Foi perguntado, diz que cabe agora, ele está esperando o relatório do Comando Cibernético das Forças Armadas para dar. Desconversou, bola para frente, agora é diagnóstico correto, estratégia política e de comunicação e pau na máquina sem deixar a bola picar, porque o outro lado está estropiado. Mas não vamos subestimar o adversário. Isso eu sempre disse aqui. Nós estamos enfrentando um sistema, usando todas as armas, o judiciário, a mídia, as pesquisas. Eles vão ficar um pouco tontos na largada, mas vão se recompor rapidinho
e eles vêm para o palco porque eles são profissionais, têm vida inteligente do outro lado. Mas eu reafirmo, estou confiante que nós vamos vencer essa eleição. Pois é, o Lula não tem discurso, tentou ganhar com uma carta branca, né? Me deu um cheque branco, sem apresentar projeto de governo, e aí ele recebeu o que mereceu. Temos certeza que vai ser uma lavada, nós vamos dar uma goleada no PT no dia 30, tenho certeza disso, porque nós temos todas as condições, mas principalmente fazendo uma observação e um pensamento em cima, uma reflexão em cima do que você disse. Muita humildade, muita calma. O que queremos? Nós queremos reverter votos que estão do outro lado para o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro acaba, segundo o professor Paulo, de analisar e reconhecer humildemente que o maior desafio é vencer a resistência causada pela antipatia que uma certa parte da população tem contra ele. Então nós temos que derrubar essa resistência, porque é o único que resta. O povo não votou no Lula, propriamente dito, a não ser os petistas. Os que votaram lá é porque tinham resistência ou ainda têm resistência ao posicionamento do presidente. Então, como disse o Paulo, agora é a hora da humildade, da reflexão e ganhar votos. Parem com esse diz-que-diz, com essa briga boba que não leva a nada. Por favor, nós temos que convencer as pessoas. Parem de fazer motociatas, carreatas, o diabo. Desçam dos carros e vão conversar com as pessoas. Mas, caramba, vocês não estão vendo o nosso país crescendo? Você não quer emprego? Você não quer um futuro melhor para o seu filho? É isso que nós temos que conversar. Nós temos que convencer outro lado, não é, professor Paulo? Exatamente, João. O PT montou uma estratégia para vencer no primeiro turno, tá? Eu quero crer que eles gastaram todo o dinheiro do fundo eleitoral. Eles não têm mais dinheiro legal, fundo público, para gastar. Vão se desesperar, vão ter que ir atrás de dinheiro a qualquer preço. E vão cometer infrações à lei nesse desespero. É como alguém um boxeador que lutou com todas as forças para ganhar por nocaute no primeiro round, não ganhou, está cansado, está estropiado, o Lula está velho, com os neurônios carcomidos pelo álcool, ele vai enfrentar um presidente Bolsonaro mais jovem, mais preparado, forte, com apoio e linguagem popular nos debates, a estrutura dele está esgarçada, está no limite, o eleitor do Ciro que tinha que ir para o Lula já foi, o que ficou com o Ciro tem mais probabilidade de vir para o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro já traçou a estratégia para abrir flanco e conversa com outros. Nós temos poderosos candidatos a governador no segundo turno nas eleições dos estados. Nós temos candidatos a governador e ao Senado vitoriosos, com vitórias estrondosas que farão campanha para o presidente. Nós temos a vantagem nas ruas, nós temos a vantagem nas redes, teremos igualdade de tempo e mais tempo de televisão. O presidente Bolsonaro é o maior recebedor de doações privadas do que o PT. Os nossos seguidores, pessoal do agro, dinheiro é nossa arma. Vocês têm dinheiro, vocês têm recurso. Tem que socorrer o presidente agora no segundo turno, socorrer os candidatos a governador que vão para o segundo turno, o presidente Onyx Lorenzoni no Rio Grande do Sul, Tarcísio. Vamos ter que compor lá na Bahia, o ACM vai ter que puxar a estrutura dele. A situação do ACM ficou muito complicada. O ACM agora vai ter que mergulhar na campanha do Bolsonaro, botar a estrutura dele toda a trabalhar para ele, para o Bolsonaro, caso contrário ele perde para o PT. Então nós temos aí um conjunto de variáveis extremamente favoráveis à nossa vitória. Tenham certeza, tenham segurança no que eu estou falando, a partir de 45 anos de experiência na política e de 30 anos em campanhas eleitorais. Nós temos condições de virar essa eleição e vamos virar porque nós perdemos por pouco e fomos vitoriosos politicamente, ainda que os números não reflitam isso, na eleição presidencial. Nós tivemos os parlamentares mais bem votados. O partido do presidente, o PL, fez 100 deputados. PP, republicanos, tiveram votações excepcionais. Nós faremos maioria na Câmara, maioria no Senado, maioria dos governadores. Este é o jogo, e é um jogo em cujo vento sopra ao favor do presidente Bolsonaro. É assim, olha, como disse o Paulo, nós estamos enfrentando já há anos, desde a primeira vitória de 2018 como essa, nós estamos enfrentando um inimigo poderoso, nacional e internacionalmente.
Nós estamos enfrentando um sistema financeiro, um sistema econômico. É isso que nós estamos rompendo e vencendo. Qual é a cara imediata desse sistema que vocês veem todo dia? Por exemplo, o Jornal Nacional, o William Bonner. Ele fala com os grotões. A Rede Globo tem a maior audiência, alcança as pessoas que não conseguem ter uma internet, ter aqui o tempo e dinheiro nas suas mãos. Eles tentaram incutir nas nossas cabeças que o Lula já tinha ganho. E nós fomos lá e vencemos e derrotamos. Preste atenção nas pesquisas. Davi, coloque a tela que nós fizemos aí uma comparação, que está na internet, dos números das pesquisas. Pode mexer a tela, Davi. Olha aí, ó. O IPEC Globo estava dando 52-34, uma diferença de 18 pontos. A diferença terminou em 4 pontos. O Datafolha, 50-36, 14 pontos. A Datafolha disse que seria a vitória do Lula. Descemos para 4 pontos. O Quest genialíssimo, 51-36, 15 pontos de diferença. Terminamos só com 4. O IPESP, 51-38, 13 pontos, descemos para 4. O FCB BTG Pactual, 48-37, 11 pontos de diferença, deu 4. O Poder Data, o Poder 360, 48-38, 10 pontos, foram 4. O MDA-CNT, 48-39, 9 pontos. O Atlas, 49-42, 7 pontos. Paraná Pesquisas, 7 pontos. Resultado final, 4 pontos. Ou seja, precisamos, né, professor Paulo, de uma CPI em cima das pesquisas. Não tenho dúvida disso. O Ministério Público, o Aras já falou que vai abrir investigação do Ministério Público. E eu mesmo já estou conversando, já falei com o deputado Luiz Felipe, que se reelegeu, meu candidato aqui em São Paulo. Já propus para ele se antecipar a pedir. Estou em linha com o Felipe Martins, lá, que é assessor da campanha do presidente. E acho que essa proposta de CPI tem que ser aberta agora, já. Nesse mandato, nessa legislatura ainda, no primeiro turno, imediatamente. Coletar as assinaturas, abrir essa CPI. É preciso meter pressão e constrangimento nesses caras, porque o que eles fizeram, aí sim, aí está a fraude. Aí está o crime eleitoral. E eu não tenho dúvidas que foi má fé. Para mim, não foi imperícia, foi má fé. Vendidos, interessados no resultado. Essa é que é a verdade. E não é possível aceitar que isso continue no Brasil, porque é crime eleitoral, indução criminosa do eleitor, influência indevida no resultado da eleição, crime eleitoral, não tem dúvida, isso não pode passar impune. Agora, quando a gente fala da Rede Globo, Jornal Nacional, do William Bonner, presta atenção, nós não estamos pedindo censura de maneira alguma, nós temos sim que fazer a nossa parte e crescer e ficar tão forte quanto a Rede Globo. Só que nós temos, e a população brasileira tem esse instrumento na mão, que é esse celular aqui. Aqui você circula e comprova as verdades. Ponha lá, pergunte para o Google e, principalmente, vá às pessoas que não estão informadas e provem, mostrem os nossos resultados da economia, mostrem que está gerando emprego, que está faltando mão de obra, que a inflação está caindo abaixo de 6% e nós estamos gerando emprego, enquanto que o mundo está numa confusão só. Nós não podemos perder essa oportunidade. Professor Paulo, vamos mostrar agora a nossa vitória. Nós vamos vencer com o Bolsonaro no Executivo, que é o fundamental. Mas a grande vitória foi no Congresso. Nós demos de lavada 15 senadores. Então, toda aquela angústia de que o STF está andando sozinho, caminhando sem controle, agora nós temos senadores. E se o Bolsonaro se eleger, ele vai colocar mais 2 juízes no STF. Então, aquela situação, vamos votar, vamos sim continuar votando numa forma eletrônica, mas com comprovante impresso. Como é que a gente faz isso? Com a maioria no Congresso. Não é mesmo, professor? 18 senadores, 306 deputados. É uma bancada de respeito. E eu acredito que essa bancada cresce, com influência do presidente se reelegendo. Isso é um argumento forte de campanha. Como é que o Lula vai pretender governar contra isso aí? Como é que fica a tal da governabilidade que a mídia tanto vende? Porque quem tem base parlamentar para tocar um projeto liberal e conservador em consonância com o que o eleitor quer é o nosso lado, não é o lado de lá. O lado de lá vai ter oposição, vai ter complicação, vai ter instabilidade, porque essa base aí vai reagir. A base eleita saiu das urnas, é uma base liberal conservadora. O pêndulo do Congresso foi bem para a direita, bem para a direita.
Então, isso é uma questão que mercado, essa turma aí, que fica flertando com Lula, que está pensando em surfar a onda boa de bolsa de valores com os resultados da economia, quem tem resultado da economia para mostrar é o ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro. O outro lado tem instabilidade, incerteza, insegurança jurídica, ameaça à liberdade de mercado, ameaça à propriedade privada e aos valores conservadores, né? Então, aqueles que ainda têm dúvidas, obviamente, dúvidas sinceras, né? Porque eu não tenho dúvida que há todo um segmento corrupto nessa área que está interessado no Lula para ter acesso aos gabinetes de Brasília e voltar à velha política, mas aqueles que estão sinceramente interessados no progresso, na prosperidade do Brasil, na liberdade, tem que refletir sobre isso, tomar uma decisão correta, descer do muro e desembarcar no porto da candidatura do presidente Bolsonaro e botar mãos à obra para a gente mudar o resultado do primeiro turno e eleger o presidente, porque eu afirmo, asseguro que é possível e nós vamos vencer. Olha aqui, além de você tentar, e acho que é legítimo isso, convencer as pessoas que votaram no Lula a mudar do voto, além de você tentar e é necessário que se faça isso, convencer as pessoas indecisas a votar em Bolsonaro, preste atenção, o Davi vai colocar em uma tela da trajetória do não voto. 31 milhões de pessoas decidiram não votar. Olha aí, a chance está aqui, ó. É só convencer essas pessoas a irem votar certo do nosso lado, não é, professor? Esse índice de abstenção é o índice histórico padrão, na faixa dos 20%, né? 20%, 21%, 21% acho que é o que deu na eleição passada, até caiu um pouquinho, né? Mas sim, numa eleição em segundo turno, é possível que um contingente maior de eleitores que se absteve, que não foi, venha votar. Mas eu acho que o resultado passa, primeiro, pelas correções que o presidente Bolsonaro já reconhece que é necessário fazer na comunicação, e segundo, por isso que tu tem dito aqui, João, que é a gente botar a mão na massa e convencer o povo. As carreatas são necessárias, as manifestações são necessárias, na reta final elas são demonstrações de força, mas é partir para o corpo a corpo, para a conversa nas redes sociais e nas ruas, para virar esse voto. Nós temos um exército mais poderoso, mais eficaz, superior nas ruas e nas redes, temos todas as condições de fazer esse trabalho e vencer, e eu tenho certeza que a campanha do presidente Bolsonaro, na televisão e no rádio, vai executar as correções necessárias, até porque o chefe deles, que é o presidente, já está fazendo o diagnóstico correto, certamente ele já escolheu um caminho e nós vamos vencer. Então, pessoal, essa é a minha análise. Ao longo da semana, como eu disse na chamada, eu vou prosseguir aqui, trazendo outras dimensões da análise do processo da eleição presidencial e já falando do começo do segundo turno. Não dá tempo de parar, a bola não pode picar, tem que chutar de sem pulo e tocar mão na massa para reeleger o presidente, todos os candidatos que apoiam o presidente no segundo turno, ok? Gostaram? Então curte, comenta e compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. Lembre-se de pingar o seu Pix mensal, outubro está começando, hora de pingar o Pix de novo. E principalmente lembre-se de compartilhar meus vídeos e chamar os seus amigos para vir seguir o canal. Se cada um dos seguidores do canal convidar um amigo novo para vir seguir aqui, eu ultrapasso a meta com folga. Estamos num bom ritmo, mas é preciso pisar no acelerador. Contem comigo e eu conto com vocês. Amanhã tem mais.